o espírito pode ser extinto? Bem interessante, né? Às vezes quando a gente está estudando, né? No caso ali teve uma outra pergunta falando do início do espírito, né? E a gente pergunta assim, porque a nossa mentalidade terrena é uma mentalidade de finitude, né? Então a gente pensa no imediatismo querendo um fim. E quando a gente imagina que no plano espiritual a gente não vai ficar em cima de uma nuvenzinha tocando harpa eternamente, que nós iremos ali trabalhar, estudar, reencarnar, vir para a matéria de novo, encarnar, se aprimorar e ter várias e várias reencarnações, até o momento em que a gente se depure, o nosso espírito seja depurado, e essas encarnações não se dão somente na Terra. Existem muitos outros mundos habitados. E cada mundo tem a sua encarnação, os seus corpos diferentes. Porque o espírito tira os elementos para a criação do seu corpo físico do próprio orbe. E tem orbe, mundos com outros elementos. Então, existem mundos que a encarnação é um corpo muito mais sutil do que esse nosso, sólido assim, de carne. É matéria, mas é matéria mais sutil. E o espírito vai reencarnando, avançando, passando por esses outros mundos, até o momento em que o corpo físico encarnado quase que se confunde com um corpo perispiritual, que é o seu perispírito. Então o espírito ele vai progredindo até ele atingir essa perfeição, esse grau de pureza que o Cristo já atingiu há muitos e muitos anos, né? Então você vê que o trabalho segue a ponto deles estar ali governando o planeta Terra. Só que a nossa mente, eu admito, né, que a gente acaba se perdendo até num raciocínio assim, mas e depois? E depois, né? Quando o espírito se depurar totalmente, e aí? Não tem fim, né? Então, o espírito nunca é extinto, ele nunca perde a sua individualidade. Agora, é lógico que o nosso grau de entendimento ainda é muito raso, né? Não digo o seu, digo o meu e da humanidade em geral, porque essa foi a resposta dos benfeitores espirituais, não sou eu que estou dizendo. Então, a gente consegue abranger um raciocínio até um limite, mas a gente ainda está muito distante deles, né? Quando pediram para Jesus que falasse mais sobre os outros mundos, ele disse, vocês não compreendem as coisas que eu digo daqui, quanto mais a dos céus, né? Então que essa lição possa ficar também gravado em nós. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.